Eita. Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Sejam bem-vindos para mais um sábado pedagógico de História e Geografia. Eu sou a professora Samara, de História, e aqui tenho comigo o professor Jorismar, que também ensina História e Geografia. Então, professor, seja bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, Nós estamos aqui mais uma vez para um sábado pedagógico. Sejam todos bem-vindos, eu espero que essa aula seja bem proveitosa, Hoje nós inovamos aqui, professora Samara? Colocamos cenários aí para ficar mais chamativo e vocês gostarem da nossa aula. E hoje o nosso assunto vai ser bem interessante, porque é um assunto que vocês convivem, e vêem na prática, tudo que nós vamos falar aqui. A professora Samara vai iniciar e nós vamos contribuindo aqui com um assunto bem bacana que ela vai falar agora para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o tema de hoje, Então, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam observar rapidamente. Então, hoje, o tema da nossa aula são os problemas socioambientais e o nosso cotidiano. Então, o nosso objetivo aqui é falar para vocês como esses problemas sociais e ambientais da cidade, No caso aqui, a gente está falando vamos falar muito de Tangará, do entorno da cidade de Tangará, que é a realidade de vocês. Como é que esses problemas surgiram e como é que esses problemas vão afetar a nossa vida, a vida de vocês, sobretudo, que moram aí na cidade, Então, eu vou começar trazendo para vocês uma visão, é claro, da história, Então, a história, esses problemas, essas questões, da cidade, a urbanização, Então, o que é a urbanização? Nada mais é do que esse processo, histórico, em que as cidades elas vão surgir e crescer, A tendência das cidades é ser para essa modificação. As cidades, elas surgem e elas se modificam constantemente ao longo do tempo, não é isso? Então, como é que surge a urbanização no Brasil? O Brasil, vocês sabem, a história do nosso país é muito longa, desde 1500, e ela só começa a se industrializar de verdade na década de 1950, que é quando se intensifica a industrialização no Brasil e o crescimento dos grandes centros urbanos. Eu falo os grandes centros porque, inicialmente, as cidades que crescem aqui são aquelas grandes cidades, tá, gente? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho ali na Recife, por exemplo, Fortaleza, que são grandes cidades no Brasil. Já na década de 70 e 80, você tem o crescimento das médias e das pequenas cidades, que vão crescendo em população e em estrutura, estruturas. Então, basicamente, você tem aí um processo histórico em que, nesse momento, na década de 70 e 80, é que cidades como Tangará, e várias outras cidades ali da região, como Santa Cruz, Tangará, eu não sei, Eloy de Souza, Bom Jesus, todas essas cidades que compõem a região ali do Trairi, vão crescer e vão surgir como cidades, Elas surgem inicialmente como vilas, como regiões assim menores, e vão tendo um crescimento como cidades na década de 70 e de 80. Então, elas têm um... Opa, pode falar, gente. Posso contribuir um pouquinho? Pode falar. É interessante isso aí, Samara, que você está colocando, porque vou voltar só um pouquinho, Quando Samara fala ali de urbanização, ela justamente coloca, esse processo de crescimento da população. Então, cidades, como ela bem falou aí, Tangará, Santa Cruz, que foram cidades aí de passagem, que ligavam o litoral justamente ali a região mais adentro, do estado. Então, essas cidades, elas foram desenvolvendo, justamente teve um processo também econômico que contribuiu, e ao mesmo tempo, esse termo aí que você colocou, urbanização, ele também está muito ligado à questão de infraestrutura, que tem nas cidades, que daqui a pouco você vai abordar também. Exatamente, Joris. A gente tem aí, então, um quadro de crescimento urbano, Então, a cidade, ela vai
se estabelecer. Então, é a partir daí que você tem mesmo as cidades, né? A cidade de Tangará, ela surge e ela se estabelece a partir daí, né? E aí vai enchendo de população. E de onde é que vem essa população? Ela vem do campo, né? Num processo chamado êxodo rural, que marca muito essa saída da população do campo para a cidade. Então, a partir dessa saída, dessa migração de pessoas, desse fluxo de pessoas, você tem a formação da população urbana. Na década de 90, essa população urbana, então, já supera a população rural. Então, esse êxodo vai esvaziando o campo, esvaziando o meio rural, né, do sítio ali, do meio agrícola, e vai sempre inchando mais a população urbana, né, trazendo mais pessoas para as cidades. É bem interessante, né, Samara? Contribuindo também ainda um pouquinho, que até 1950, né, até a década de 70, nós vamos ter um país basicamente rural, né, e isso vai sendo modificado aos poucos. Então, a partir, eu acho, de 70, isso mesmo, a população urbana, ela já é um número maior, né, ela já se sobressai em relação à rural. E aí nós vamos ver vários fatores contribuíram para isso, né? Justamente porque a população que estava ali no meio rural, ela sofria com a questão das secas prolongadas, né? As terras, elas eram justamente ali na mão, né, dos grandes proprietários, grandes latifundiários. Então, a população ficava também sem terra para o cultivo. Vem o advento das máquinas, né, os tratores, então a mão de obra começa a ser substituída, e eu tenho certeza que você aí que mora na zona rural, né, já observou isso, com certeza. Nós temos vários alunos que moram em assentamentos, né, na zona rural, e eles convivem com isso daí. E também as pessoas, como você bem colocou, elas saíram do campo em busca de melhor qualidade de vida, né? De educação, de saúde, de emprego, de moradia. Chegando na cidade, será que eles conseguiram, Samara, encontrar tudo isso que eles almejavam? Muitos não conseguiram, né, Jorismar? Muitos não conseguiram. E vamos ver quais são as consequências, então, dessa saída dessas populações do campo para a cidade. Ora, a cidade, então, vai ter um crescimento bem grande de população, né, pessoal? E a gente sabe que isso aí implica em quê? O que é que qual é a consequência disso? Essa cidade, ela precisa, né, dar ali as condições de vida para essa população. E, em muitos casos, é isso que não acontece, né? Então, você tem várias consequências sociais e ambientais que vêm desse crescimento, muitas vezes desordenado, das cidades, né? E aí vamos, então, pessoal, para primeiro problema socioambiental, que é a questão do saneamento básico. Vocês sabem o que é saneamento básico? Vocês têm alguma ideia do que seja isso? Eu acho que é um nome que não vem, vocês não ligam muito ao que é, né? Saneamento básico é aqueles tratamentos que precisam ser feitos do esgoto, né? Então, o esgoto, que é aquela aguinha lá mal cheirosa, muito mal cheirosa, por sinal, ela precisa ser tratada, precisa ter todo um processo, né? Porque, enfim, é cheio de bactéria, né? Obviamente, a gente está falando aí de tudo que não presta, né? E aí, muitas vezes, as nossas cidades não têm um sistema de saneamento. Não tem um sistema que vai pegar essa água do esgoto e dar um destino a ela, né? As grandes cidades, como São Paulo, têm, né? Então, lá, a água do esgoto, a água que sai lá da sua torneira, lá do sanitário, ela vai para um lugar para ser reaproveitada. Ela vai passar por um série de tratamentos químicos, né? Para reutilizar aquela água. Na maioria das cidades brasileiras, isso não acontece. Olha e aí, só, o que é... Samara, eu trago um dado também, certo, sobre isso. Segundo aqui o site do Senado, 48% da população brasileira, ela sofre, né? Ela não tem a coleta de esgoto, né? Então, nós vamos ver que boa parte da população brasileira não tem acesso, né? E lembrando que as que têm acesso à questão do tratamento de esgoto, elas pagam por isso, né? Deixar isso bem claro. Então, quando você recebe a sua conta de água na sua casa, você pode ver que você paga o esgoto também. Sei lá, coleta do esgoto. Então, se você paga lá, vamos dizer, R$ 40 de consumo d'água,
vem mais ou menos R$ 32, R$ 35 de coleta de esgoto, né? Então, no Brasil ainda se falta o serviço e quando tem, ainda nós pagamos por ele. Exatamente. E aí, então, já que uma grande parcela da população não tem acesso a esse serviço, e aí, professor, para onde é que vai o esgoto da gente? Aí é que está o problema. O esgoto, muitas vezes, dessas casas, ele vai para os rios, né? Ali, algum rio que passa, algum córrego, né? Tanto é que muitas cidades brasileiras você tem os córregos, né? E a gente já sabe de longe que está chegando num córrego por causa do fedor, né? Então, justamente esses córregos eles são os lugares em que é depositado, né? Esse esgoto. Olha, isso como está na imagem aí, né? Posso dar um exemplo? Ó. O mais conhecido é o Rio Tietê, que você vai ter algumas áreas em que o Rio Tietê ele é totalmente despoluído e quando adentra a cidade de São Paulo, ele, né, começa a ter a questão da poluição. Aqui na cidade que eu moro, professora, Campina Grande, tem um Riacho das Piabas, que na zona rural ele é totalmente despoluído, mas quando entra a cidade, ele já vai ser canalizado, conhecido como Avenida Canal, justamente porque é canalizado e também recebe esgoto. Então, é bem triste, né, a realidade dos nossos rios brasileiros. Exatamente. Que muito sofrem com a questão aí, justamente dessa falta de saneamento, e os esgotos eles são ligados aos rios e córregos. Exatamente. Aqui em Caicó, o Rio Seridoc, né, que é tradicionalíssimo, né, existe uma parte dele que sofre justamente com isso, né, que passa aqui dentro da cidade, que é cheio, né, de esgoto doméstico indo para dentro desse rio. E existe também as fossas sépticas, né, que são usadas e que muitas vezes vão poluir os lençóis freáticos também, né, mas isso é um tema para outra discussão. É verdade, porque é muito extenso isso. Pois é. E essa falta de planejamento urbano, ela também vai acabar em outro problema estrutural, que eu acho que esse afeta mais a cidade de Tangará, que é muito visto na época das chuvas, né? Então, várias ruas, né, da cidade, com certeza vocês vão poder falar sobre isso, tem aquelas poças de água gigantescas, né? Que ali ficam por vários dias ali, que muitas vezes acumulam o quê? Bactérias, e são lugares onde o mosquitinho danado Aedes aegypti também pode trazer os surtos de dengue, né, pessoal? Então, é uma falta de organização ali, é uma falta de planejamento, né? É o fato de muitas ruas não serem calçadas ou serem mal calçadas, né? Então, as ruas são totalmente irregulares, cheias de buracos, cheias de lugares assim, em que a água empoça, né? Então, isso é uma coisa que está presente em toda a realidade. Eu acho que do sítio à cidade a gente vai ter essa realidade aí dessas poças que se formam durante as chuvas, né? Verdade, isso passa muito pela questão da infraestrutura, né, Samara? Exato. Muitas cidades brasileiras, elas não apresentam essa infraestrutura adequada, né? Então, planejamento urbano. Isso, a gente vê como, por exemplo, está aí na imagem, né? Então, essa daí a gente pode ver que tem iluminação pública, algumas nem tem iluminação pública, né? Então, muitas. Falta também aí a questão do calçamento, né? Isso gera também insegurança, muitas vezes. Imagina aí uma pessoa que tem deficiência, né? Um cadeirante, uma deficiência visual, né? De que forma essas pessoas vão transitar nesses locais? Exatamente. Exatamente. Então, muitas consequências negativas vêm dessa falta de planejamento urbano. E outra questão que vai aparecer muito no cotidiano de vocês e de todos nós, infelizmente, é a questão do lixo, né? Então, muitas cidades brasileiras não têm um sistema de coleta eficiente de lixo, ou se tem de coleta, não tem não fazem, né, o manejo adequado desse lixo. Então, por exemplo, no Brasil, há muito tempo, eu não sei se chegou a ser proibido ter lixão, né? Mas essa prática do lixão já é muito condenada, né, pelo meio ambiente, é uma prática totalmente
que prejudica, né, a natureza, inclusive, mas que não tem, por exemplo, nenhum tipo de coleta seletiva para tentar fazer uma reciclagem, por exemplo. As cidades brasileiras estão longe, anos-luz disso, né? É uma Olha coisa só, que nem chega. Samara, as cidades, na verdade, foi até aprovado no Senado, que as cidades elas teriam que acabar com a questão dos lixões, que é um problema antigo de várias cidades, né? Da cidade grande até a cidade média. Quando eu saio aqui da Paraíba e vou aí para o Rio Grande do Norte, às vezes eu passo por locais que infelizmente servem de lixões. É muito triste, né? E ver essa realidade. E olha só, segundo alguns dados, ainda 60% das cidades, esse dado está no Correio Brasiliense, de 2000 agora, do 2020, né? Cerca de 60% das cidades brasileiras ainda utilizam os lixões, né? Então, é um problema a ser enfrentado, né, pela sociedade brasileira. E além disso, além de ter o lixão oficial, ainda tem várias cidades, como eu já ouvi falar que Tangará tem isso, em que tem até os lixões clandestinos, né, que são lixões que não são nem o oficial, né, então vários pontos da cidade tem aquele lugarzinho, como aqui apresentado na imagem, né, que é representado, né, na imagem, em que você vai tendo, uma pessoa joga um lixo ali, outro joga um pouquinho, quando você vê, tá cheio, né, e aí acaba atraindo animais, aí vocês veem aí, até o urubu tem, né? Porque acaba. Existe, inclusive, eu não sei se Tangará tem esse problema, mas muitas cidades de interior têm os lugares onde são descartados os restos de animais de matadouro, por exemplo, que se torna um problemão, porque fica aquele fedor horrível, né? Várias carcaças de animais jogadas ali. E isso é realmente uma falta de organização muito grande e que gera também vários problemas, né? Onde você tem animais mortos, você tem também disseminação de doenças, né? A possibilidade de disseminar várias doenças microbianas, né? De bactérias. Então, é um problema muito grande das cidades brasileiras também. E é um tema para uma próxima aula também, porque esse tema, olha, rende bastante. A gente está aqui se segurando e falando pouco e até rápido, para que não fique cansativo esse vídeo aí para vocês. Exatamente, até porque o sábado pedagógico não é fácil, né, Joris? E aí, poluição das águas, né? A gente falou um pouco disso anteriormente, quando falou sobre a questão dos rios, né? Então, essa poluição das águas, ela entra muito relacionada com o lixo, né? Então, onde há um rio, um córrego, né? Um manancial, alguma coisa ali, sempre vai, e tem gente por perto, tem estado por perto, é muito triste que isso sempre acontece, né? Então, fica assim, cheio de lixo, né? Uma fonte de água que podia estar servindo, né, ali a população de alguma forma, acaba aí nessa situação, né? Eu não sei se em Tangará tem alguma coisa parecida com esse, se tem algum rio que passa por perto, ou se o açude, por exemplo, sofre com isso, mas é um problema que assola muitas cidades grandes, médias e pequenas do Brasil também. É verdade. E nós podemos observar, Samara, que não só a poluição dos rios, como nós estamos mostrando aí, né? Mas se a gente pensar de forma global, nós vamos observar também que a poluição dos mares, né, dos oceanos, é uma realidade. Principalmente, eu estava vendo agora esses dias uma reportagem que alguns países, né, descartam seus resíduos nos mares, e esse acaba vindo para até parar aqui no Brasil, né? Então, você vê que é um problema mundial, né? Que precisa ser enfrentado. Exatamente. Exatamente. Então, é uma questão ambiental aí que está relacionada com o crescimento urbano. Moradias precárias, né? Então, várias cidades brasileiras, elas vão, como eu disse, estar em processo de constante crescimento. Né? E aí, como é que esse crescimento acontece? É de forma organizada? Não, sempre é muito desorganizado. E isso tem muito a ver com as questões sociais, né? Então, são pessoas que muitas vezes conseguem, invadem mesmo terrenos, né? Então, tem as invasões, tem o pessoal que precisa, né, acaba pegando um terreninho ali e constrói uma casinha meio precária e depois vai tentando
melhorar a casinha, né? Fazer puxadinho, né? Vai organizando a casa. Então, no Brasil, é muito difícil você ter bairros planejados, né? Então, essa falta de estrutura, ela muitas vezes é prejudicial quando a gente fala de desses problemas, né? Lixo, por exemplo, a coleta de lixo que não passa em determinados bairros, a falta de saneamento que também vai acontecer nesses bairros mais precários, mais pobres, né, Joris? Isso mesmo, Samara, eu queria também trazer aqui outra informação importante, que é a questão do déficit de moradias, né? Então, em 2019, justamente por causa da pandemia, né, que várias pessoas acabaram perdendo seus empregos, né? E aí ficaram sem renda, cerca de 5,8 milhões de pessoas perderam suas moradias, não tinham onde morar. Então, isso também faz com que o número de pessoas vivendo, né, em situação de rua no Brasil aumentou bastante nesse período, né, da pandemia. Então, nós podemos justamente ver em grandes cidades, né, próximo a viadutos, né, as pessoas fazem esses barracos. Isso tem consequências, né? Sempre no mês de janeiro, infelizmente, né, a TV traz notícias, né, quando tem chuvas torrenciais, aí existem desabamentos, né, justamente porque as pessoas começam a construir em locais que não é adequado para isso, né, e aí a gente vê todos esses desastres que já passaram na TV e que, infelizmente, essas pessoas que vivem nessas áreas de risco, né, elas já ficam apreensivas, né, quando começa uma chuva e tudo mais. Exato. E relembrando, além dessa questão, a falta de estrutura, que já é um problema para a cidade em si, é muito pior nesses bairros que vão surgindo, né? Essas regiões, vários bairros novos que vão surgindo com essas moradias precárias, eles são totalmente ou quase totalmente abandonados pelo poder público. Então, quando se fala, por exemplo, em criar uma política pública de melhoria da vida da população, da cidade, essas populações muitas vezes são esquecidas. E esse esquecimento também é um fator muito importante para o crescimento da violência nesses lugares. Né? Porque não tem escola, a escola é longe, então aquela criança que está naquele bairro tem que se deslocar, às vezes, até uma distância boa para chegar numa escola, né? E ali a violência vai criando raízes, e infelizmente vem esses processos aí de violência que a gente observa. Né? É verdade. E, Samara, outra coisa, mesmo quando se criam políticas públicas voltadas para a questão de moradias, essas pessoas acabam não tendo acesso. Porque muitas vezes não tem um emprego, né, com carteira assinada, que tenham todos os direitos garantidos, então elas acabam não conseguindo financiamento em bancos e tudo mais. Isso. Então, essas pessoas elas ficam à margem, né, totalmente à margem, né, desses programas e dessas políticas públicas. Então, é um problema recorrente no Brasil que precisa ser enfrentado, né? E para solucionar, que tantas pessoas vivem nessa situação. Bom, então, dando continuidade, vamos para o último tópico, que é o acesso à acessibilidade, né? Então, muitas cidades brasileiras, eu diria que todas as cidades brasileiras, né, vão sofrer muito com essa questão da acessibilidade. A gente tem que sempre pensar, eu acho que passou ou ainda está, tem o mês da acessibilidade, o mês que a gente reflete sobre acessibilidade, né? Eu não sei se é novembro, que acho que é até verde lá a cor, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Como é que as nossas cidades estão lidando com pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Algum tipo de situação ali em que elas precisam se locomover, né? Os cadeirantes. Oi. Deixa eu só te falar que o mês da acessibilidade, né, é o mês de setembro, né? O mês de setembro é justamente comemorado aí o mês da acessibilidade à pessoa com deficiência, com alguma deficiência. Pronto. Então, vamos pensar a nossa cidade, né? Tangará novamente, sempre na nossa mente. Vocês devem observar muito ao andar pela cidade, como a nossa cidade não tem acessibilidade, né? Então, a exceção das nossas escolas,
que muitas vezes tem esse planejamento e ainda assim ainda tem muita dificuldade para ter acessibilidade, né? Você, quando anda nas ruas, você percebe, por exemplo, várias declives, né? Então, ruas com buracos enormes, calçadas totalmente desorganizadas, como essa que está na imagem. Irregulares, né? Ou então nem existe. Exato, exato. E aí, como é que uma pessoa com, por exemplo, deficiência visual, como está na imagem, como é que a pessoa consegue, né, se locomover, e aí pode causar um acidente, a pessoa pode cair, né? E aí isso acaba fazendo com que essas pessoas fiquem isoladas em casa, né? Só saiam de casa com alguém de carro, se tiver carro. Se não tiver carro, a pessoa vive uma vida isolada. E isso é muito negativo para a nossa sociedade, né? Nós estamos falhando como sociedade com essas pessoas, porque nós estamos impedindo essas pessoas, nós não, né? Nós, o poder público, né? Principalmente o poder público que não está olhando isso. Essas pessoas muitas vezes têm uma vida cotidiana muito solitária porque elas não têm essa acessibilidade garantida. Isso tanto vale para as pessoas com deficiência, mas também para os nossos idosos, né? Os idosinhos que, quando vão sair na rua, também enfrentam situações como essas aí, né? Calçadas irregulares, né? São pessoas que, né, têm uma fragilidade, e isso aí não está longe de todos nós vamos passar por isso, né? Se Deus quiser, a gente chega lá. Então, a acessibilidade, ela deve ser pensada de uma forma muito geral, porque não é só a pessoa que tem uma determinada deficiência. Todos nós, em determinado momento da vida, a pessoa idosa, a pessoa doente, que tem ali, por exemplo, quebrei a perna, estou precisando andar de moletas. Então, não é só uma ou duas pessoas dentro de uma sociedade. Toda a sociedade, em um determinado momento, vai precisar da acessibilidade. E muitas das nossas cidades não têm nenhum pensamento sequer para tratar sobre isso. Isso mesmo. Né? Então, é isso, né, Joris? Sim, você quer... Joris vai abordar aqui, então, o vídeo, né? Pessoal, vou mostrar um vídeo aqui para vocês. É uma animação bem legal, que eu achei bem oportuno, não é, professora? Da gente mostrar que quando a gente fala em urbanização, nós estamos falando sobre cidade, né? Então, olha, antes de toda a cidade, né, se desenvolver, nós vamos observar aqui que a cidade, na verdade, é um ambiente onde era um ambiente natural. Então, você tinha ali rios, né, vegetação. Então, mas a cidade vai se desenvolvendo, né? Então, você vai vendo aqui que já se construiu, já tem plantações, algumas casas, né? Então, olha, com o passar do tempo, ainda vai sendo modificado. Então, veja que a vegetação foi quase que totalmente retirada, né? Já tem algumas pontes aqui, as plantações. Ó, vamos observar aqui, ó, o rio aqui ele já foi totalmente canalizado, né? Já tem fábricas, né? Temos aqui a questão da poluição, né? Então aqui nas encostas, ó, a vegetação já foi sendo retirada, já temos alguns prédios, né? O rio aqui nós podemos observar que já tem poluição, né? E a cidade ela vai sendo modificada, ela vai sendo transformada, e aqui nós já temos, né? Quase não temos, na verdade, aí mais vegetação. Achei bem interessante trazer essa animação para vocês, porque mostra como o ambiente, né, as paisagens, na verdade, elas vão sendo modificadas de acordo com a necessidade que o homem, né, precisa. E agora, Samara, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade para eles, não é isso? Exatamente. Então, agora que vocês assistiram a nossa explicação, né, o conteúdo que a gente abordou, vocês viram que a gente falou muito sobre esses problemas, né? Então, citamos os exemplos e explicamos para vocês o que cada um causa, né? A falta de acessibilidade, a questão do lixo, a questão da falta de estrutura. Então, vocês já sabem quais são os problemas, né? Que vocês vão aí, então, ter que observar na cidade de vocês. Ou no campo, né? Se você morar no interior, morar na região de sítio, você pode observar problemas também do seu entorno, né? Do seu ambiente ali que você vive, né? Você pode falar do desmatamento, você pode falar
do lixo também, que tem na zona rural, né? O lixo não é só da zona urbana. Então, a nossa atividade vai girar em torno disso. Nós pedimos a vocês que observem o seu entorno. Saiam aí na rua com todo cuidado e observem na rua de vocês. Tem falta de acessibilidade? Você acha que a rua de vocês, se vocês colocassem no corpo de uma pessoa com alguma deficiência... Isso, acho que deu uma travadinha agora, Samara. Travou? Eita. Mas voltou. Pronto. Então, a nossa atividade de hoje, ela é para que vocês tirem uma fotografia de algum problema que vocês conseguem observar na cidade. Isso. Pode então, falar. Pessoal, olha, vai ter um questionáriozinho, né, Samara, que você vai responder com algumas perguntas já definidas aqui por nós, professores. Né? Essa atividade ela é referente à minha disciplina, a disciplina da professora Samara e também da professora Ana Cristina. Vocês vão responder e logo em seguida vão fazer a segunda parte que a professora Samara falou, que vão observar o entorno aí, observar se vocês identificam alguns desses problemas, né, que nós falamos agora há pouco, vai tirar uma fotografia e vai lá, tem um linkzinho, né, onde tem assim, você fazer o upload, e aí você vai clicar lá e enviar essa fotografia, tá certo? É muito importante, pessoal, que vocês... É bem facilzinho, é bem intuitivo. Quando você clica lá no botãozinho para enviar a imagem, vai aparecer já a sua galeria de fotos. Então, você tira a imagem e já vai enviar lá no formulário. Então, você vai ver que vai aparecer várias fotos que você tem lá na sua galeria, né? Não vai me enviar foto errada, não, viu? Para enviar. É verdade. E outra coisa, ó, bem importante, essa é a última atividade do terceiro bimestre, então ela tem uma pontuação bem diferenciada, né, professora, em relação às demais. Lembrando a vocês que nós já estamos no finalzinho, né, estamos indo para o quarto bimestre, então é importante que você faça todas as atividades e nos envie enquanto nós estamos aqui no modo, né, virtual. Quando estivermos no modo presencial, aí é outra situação, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho. Bye, bye. Tchau.